Este é um estudo que faz regressar a alma das coisas que realmente importam. Hebreus 6 traz a atenção da importância da verdadeira fé, do despertar espiritual, do crescimento em Cristo e das promessas imutáveis de Deus. Para estudarmos este capítulo, iremos voltar no passado, falar sobre um tempo em que Deus conversava com a humanidade por meio de símbolos que apontavam ao trabalho realizado pelo Salvador que viria. Quando Deus separou o povo de Israel, tirou-os do Egito, deu um novo nome, uma nova roupa e um novo propósito de vida, ele interveio por meio de sua lei, a sua Torá, sua instrução, e ensinou aquelas pessoas a importância de sua adoração, prescrevendo detalhadamente como deveria ser feita e em que lugar deveria ser feito e como deveria ser feito. Em Levítico, Vaikra, Deuteronômio, Devarim, Shemot, Êxodo. Vamos ver nesses textos do Pentateuco, tirando o livro de Gênesis, Bereshit, uma infindável e detalhada instrução de como o povo devia adorar. Vamos então falar um pouco, para começarmos o nosso estudo, para contextualizar as informações que o escritor de Hebreus traz, para entendermos perfeitamente o que ele trata e por que ele trata. Iremos começar falando sobre a tenda do testemunho, a tenda de reunião, aonde Deus havia feito no meio do povo esta tenda, ordenado Moisés a criá-la, de acordo com os moldes que ele viu no Monte Sião, nas visões dos 40 dias, e tinha que reproduzir exatamente daquela forma. Aqui nós temos uma gravura que mostra a barraca sagrada, a tenda sagrada de reunião, o lugar onde se oferecia sacrifício. A tenda, ela tinha uma região que cercava os limites para que as pessoas não entrassem, as pessoas sem ser os sacerdotes, tá? E a não ser para oferecer, ali no caso, sacrifício. Então a pessoa talvez adentrava essa região do pátio, levando seu sacrifício ao sacerdote. Mas neste compartimento aqui, que era a tenda de reunião, somente os sacerdotes entravam, ou seja, filhos de Levi. Era proibido que outras pessoas entrassem e fizessem qualquer tipo de serviço sacerdotal. Há apenas uma exceção descrita na Bíblia, do rei Davi, quando ele adentrou e tomou dos pães e alimentou seus homens. E tirando isso, ele não era da tribo de Levi, não era dos filhos de Arão. Tirando isso, a gente não tem muitas outras passagens, falando de pessoas que tiveram acesso a este lugar. Então aqui já te mostra a ideia de que, embora o acampamento sagrado, onde era formada e construída ali a tenda, ficasse no meio da nação de Israel, no meio do povo, que é o desejo de Deus, viver no meio do seu povo, sempre este foi a intenção de Deus. Desde quando ele criou Adão, ele o visitava todo o dia no virar do dia. Ele vinha e visitava, porque ele sempre quis morar junto com o homem, habitar junto com o homem. Então, quando Deus explica a Moisés a importância de todas aquelas coisas,
ele deu para Moisés a lei, também deu para Moisés o sacerdócio e explicou como essas coisas deviam ser, já havia estas separações que representava, que apontava simbolicamente as separações existentes entre Deus e os homens. Embora Deus sempre quis estar no meio do povo, sempre houve separações entre Deus e os homens. Quando Deus ele instrui a Moisés a construir daquela forma, isto aqui é uma forma típica de mostrar para nós o que está acontecendo entre Deus e a humanidade. Lembrando que a nação de Israel representa ali toda a humanidade nesse período. Então havia, mesmo Deus estando no meio da nação, havia separação. Não eram todas as pessoas que podiam entrar. Por exemplo, o gentio não adentrava ao pátio, nenhum gentio adentrava ao pátio. Este era o muro que separava os gentios dos judeus. Os judeus poderiam entrar aqui nesse pátio para levar seu sacrifício. Os gentios sempre ficavam aqui do lado de fora, nunca adentravam a esta região. Os outros judeus, que não eram da tribo sacerdotal, não poderiam adentrar dentro do santo. E apenas num recôndito cômodo que tem aqui, chamado Santo do Santo, Santíssimo, apenas um homem podia entrar uma vez por ano, no dia 10 do mês 10, no dia da expiação, uma das festas bíblicas mais importantes. Aí o sumo sacerdote, ou o sacerdote especial, adentrava neste espaço para poder oferecer a Deus o sacrifício. Aqui nós estamos vendo uma figura onde temos aqui a Arca do Pacto, que representa várias coisas que nós não vamos falar agora, cabe um estudo. E aqui tem dois querubins, tá? Aqui eles estão em pé, mas o correto é que eles devem estar ajoelhados e olhando para baixo. Aí eu posso explicar um pouco sobre isso aqui neste estudo, sim. Né? Os querubins, queruv, a palavra é queruv, que significa guardião. Então, um querubim, o correto seria queruvim, né? Nós falamos querubim, mas o correto é queruvim. Eles são guardiões, ou seja, eles guardam, sempre estão guardando alguma coisa importante. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus colocou dois querubins, dois guardiões na porta do jardim, guardando a árvore da vida. Então, esses dois querubins aqui, e é interessante também notar que aqui ele colocou dois querubins também, ou seja, duas testemunhas. E o querubim está guardando algo, né? O que ele está guardando? Primeiro, ele está prostrado aqui, ajoelhado, porque aqui em cima há uma luz, que ela representa a própria presença de Adonai, do Santo de Israel. E ele olha para baixo. O que ele está guardando está embaixo. O que está embaixo? Está na arca, na arca sagrada. Vamos aqui falar um pouquinho. Aqui está mais correto. Então eles olham para baixo, reverenciando a quem está em cima, que é Adonai Tsevaot. E aqui embaixo nós temos o vaso com uma porção de maná, as duas tábuas da Torá, e também temos aqui a vara de Arão que brotou, a escolha do sacerdote. Hoje nós não vamos explicar os significados dessas coisas, mas os querubins estão guardando estas coisas, ok? Por isso que eles olham para baixo, porque eles estão olhando para o que eles estão guardando. Então, dentro da arca existe algo precioso sendo guardado por dois querubins do Altíssimo. A arca, ela é toda de madeira e ela é revestida de ouro, que também nos traz um significado maravilhoso. Okay? Um dia vamos apenas fazer um vídeo sobre isso. E aí, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele, sem se atrasar, ele prestava serviço sacerdotal
para remir os seus pecados e os pecados do povo. Entrava descalço, pois o solo era sagrado, e oferecia o sacrifício da expiação com o cheiro fragrante do incenso sagrado. Isso acontecia apenas uma vez no ano, no dia da expiação. Com essas informações em mente, vamos falar sobre Hebreus capítulo 6, ok? Vamos falar sobre o que o livro de Hebreus pode nos trazer de importante. Vamos lá. Vou pegar aqui as outras Bíblias. E aqui nós temos Hebreus, tá? Em várias versões. A primeira versão é a versão aqui, a Aramais com Strong, como vocês podem ver, com o texto, com as palavras, né, do grego. Aqui nós temos a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Aqui nós temos NTHL, Nova Tradução Linguagem de Hoje. E nós temos a Tradução do Novo Mundo, ok? TNM. Essas três aqui. E por último, aqui no cantinho, nós temos o significado strong das palavras, se for necessário, né? Se nós formos usar. Possivelmente não, porque nós vamos estar usando aqui, tá? Então vamos lá. E nós não estamos com nenhuma ara nesses outros aqui. Vamos lendo e vamos fazendo comparação, tá bom? Vamos começar aqui então. Vou ler aqui pela Bíblia Aramais primeiro, tá bom? Diz assim: Por isso que, se nós viermos aqui no capítulo 5, nós vamos estar vendo o escritor do livro de Hebreus falar sobre o alimento sólido, que é para adultos. A prática cristã deve ser exercida por meio de crescimento espiritual, por meio de alimento sólido. Ele falou que era difícil explicar sobre as coisas de Cristo, sobre o sacerdócio de Cristo e sobre o seu papel. Ele disse que essas coisas são coisas sólidas da fé e que criancinhas bebem leite. Por isso, aí ele inicia, por isto, portanto, assim, por esta razão. Qual razão? A razão dele ter mencionado que o alimento sólido é para maduros na fé em Cristo e que crianças bebem leite. E em sentido espiritual, ele vai começar a descrever algumas coisas elementares da fé cristã comparadas a leite. Por isso, pondo de parte os princípios elementares. Ou seja, o que é os princípios elementares? Ensinos básicos. Vamos à frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Certo? Por esta razão, agora que temos abandonado a doutrina primária a respeito de Cristo, avancemos a madureza, não lançando novamente um alicerce a saber. Aí ele vai falar quais são os alicerces. Então, a doutrina primária de Cristo, a doutrina aqui é a palavra logos, que é exatamente a palavra descrita para Jesus, logos. Em João capítulo 1 você encontra a Bíblia dizendo que Jesus é logos. Então, o logos significa ato de falar, palavra, profecia, proferida a viva voz, palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia. Então, vamos entender aqui, por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quer dizer, aqui está falando que aquele que quer crescer na fé, ele precisa deixar de lado as primeiras palavras relacionadas ao ensino de Cristo, as primeiras doutrinas a respeito de Cristo. Quando nos aproximamos de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nós começamos a aprender algumas coisas básicas para podermos nos aproximar do Pai, que é estabelecido pelo Filho e pelos apóstolos. Daí, se queremos ser perfeitos, nós não podemos lançar novamente o mesmo alicerce, certo? Porque apenas um alicerce foi lançado, e esse é Cristo.
Então, quais são essas coisas que nós temos que progredir, tá? Ou ir além. Não que nós devemos abandoná-las, mas a gente tem que ir além, tá? Primeira coisa, a base do arrependimento, tá? Aqui na versão TNM, ele traduz por arrependimento de obras mortas. Ou, aqui na NVI, arrependimento que conduz à morte. Arrependimento de atos que conduz à morte. Existem atos que conduzem à morte, né? As obras mortas produzem a morte. Romanos capítulo 8 fala sobre isso, né? Andar pela carne produz a morte da carne. Ao passo que andar por espírito produz a salvação do ser, da criatura. Por isso, a primeira coisa básica da fé cristã, do alicerce da doutrina de Cristo, é o arrependimento. Por isso, quando o Mashiach, Yeshua, Jesus Cristo, ia pregar, ele sempre dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus se tem aproximado. Yohanan, o imersor, João Batista, ele falava: arrependei-vos das vossas obras, porque depois de mim vem alguém que vos batizará com fogo e com espírito. Então, a mensagem de arrependimento é uma mensagem principal, né? Quando falamos da graça de Cristo, alguns focam apenas nos benefícios desta graça e não pregam o arrependimento de obras mortas, o arrependimento de atos que conduzem à morte. E isso é uma falha da mensagem que muitos têm apregoado. Se não pregarmos o arrependimento, tampouco conseguiremos pregar o restabelecimento da vida com Cristo, pois só é possível a pessoa se restabelecer num relacionamento verdadeiro com Deus quando ele passa por techuvá, ou na palavra, no caso grega, metanoia, uma mudança de pensamento. Como acontece a alguém que se arrepende? Mudança de mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Metanoia, techuvá. Hebraico, techuvá, e grego, metanoia, português, arrependimento. É uma das primeiras bases da fé cristã. Se você quer se tornar cristão, não sabe por onde começar, este aqui é um vídeo feito para você. A primeira coisa que você precisa fazer para você se tornar um cristão é metanoia, é techuvá, é arrependimento, é meia volta. Você precisa arrepender-se. O apóstolo Pedro, quando falou à grande multidão de judeus, a mensagem principal que ele disse é: arrependei-vos, pois vocês mataram um santo profeta de Deus. Não só santo profeta de Deus, mas o salvador da humanidade. Estevão pregou arrependimento, João pregou arrependimento, todos os apóstolos pregaram o arrependimento. E hoje no meio cristão, infelizmente, nós percebemos que grande parte da mensagem cristã está corrompida com teologia de prosperidade, mas falar do pecado, de condenar o pecado e do arrependimento, isso não tem sido falado. E não é porque eles avançaram na fé, porque isso aqui é procedimento básico da fé. Como vocês estão vendo aí, são princípios elementares da doutrina de Cristo. Não é por isto, eles ainda nem passaram por isto. Ok? Então, quer ser um verdadeiro cristão, não sabe por onde começar? Metanoia, techuvá, arrependimento das obras mortas. Depois vem o ensino de batismos, tá? Aqui no plural. Embora a Bíblia diz que apenas um batismo, lá em Efésios,
não há contradição, ok? Não existe contradição. Realmente existe apenas um batismo da Igreja do Cristo. Mas existe batismos na fé cristã. Eu vou falar alguns para vocês perceberem que não existe contradição. Apenas você precisa entender qual é o contexto que foi falado cada coisa. Primeiro batismo é o batismo em água, em símbolo de arrependimento, o batismo de João. Depois tem o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também em água, que representa uma lavagem e um nascer de novo. E também existe o batismo em Cristo, em sua morte, quando tomamos o seu cálice, ou passamos por mártire, passamos por perseguição, a ponto de entregar nossa vida, batismo em Cristo. E também existe o batismo do Espírito Santo, onde a pessoa ela é imergida na graça gratuita do Pai, né, que foi dada ao Filho, e ela nasce também para uma nova vida, para ser selado, né, ali como um penhor da coisa que há de vir, como o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas. Ou seja, o Espírito Santo que recebemos em nós é um penhor, é um pagamento, é uma amostra daquilo que vai vir futuramente no vindouro Olam Rabá, ou no futuro sistema, no futuro mundo que Deus fará por meio de Cristo, Mashiach. Então, ensinos de batismos. Primeiro você se arrepende, depois você passa por estes batismos. Você precisa entender os batismos e passar por estes batismos, porque Cristo veio para nos batizar, como João batizou. E a menos que sejamos batizados em Cristo, jamais pertenceremos a Ele. E a imposição de mãos, tá? Que é uma doutrina primária da fé cristã. E aí eu vou explicar a vocês um pouquinho sobre essa doutrina da imposição de mão no contexto judaico, tá? Bom, para vocês perceberem, isso não é algo novo do Novo Testamento. A imposição de mão já acontecia. Um exemplo é quando os patriarcas iriam abençoar os seus descendentes. A Bíblia fala que, por diversas ocasiões, os patriarcas colocavam as mãos sobre a cabeça do descendente e davam a bênção. Assim foi com Abraão e Isaac, assim foi com Isaac abençoando Jacó e Esaú, assim foi com Jacó abençoando seus filhos e os filhos de José, Efraim e Manassés, e assim por diante. A imposição de mãos era algo que era praticado desde os patriarcas. As bênçãos eram dadas por meio das mãos. Então, uma das razões de existir imposição de mão era a bênção ser transmitida de uma pessoa a outra. Como também existe uma outra particularidade com relação a imposições de mão. Quando o sumo sacerdote ele oferecia sacrifício, ele impunha sua mão sobre a cabeça do animal, e aí a culpa e todo o peso que estava sobre aquela pessoa, ou ele representando aquela família, ou ele representando a nação de Israel, a culpa ela passava da pessoa para o animal por meio de imposição. Era necessário que o sacerdote colocasse a sua mão sobre a cabeça do animal, que depois seria morto, que prefigurava exatamente a transmissão do pecado por meio de imposição de mão. Então vocês viram que existia a imposição de mão para a bênção e a imposição de mão também para o pecado, a transmissão do pecado, né? O que acontece no Novo Testamento, que observamos, é a imposição de mão para o recebimento do Espírito Santo. Quando Mashiach Yeshua ele esteve na Terra, antes dele, até antes do Pentecoste, né, da festa das semanas, onde a Torá foi entregue no coração dos fiéis, dos 120, antes disso, na sua ressurreição, logo após, Jesus ele impõe a mão aos seus discípulos e sopra sobre eles. Então, é claro que ali, ainda como igreja, não tinha acontecido o derramamento do Espírito, mas Jesus já tinha imposto a mão sobre os 12. Então, a imposição de mãos, ela foi, na igreja cristã, ela foi instituída por Mashiach, sendo ele o descendente
de Abraão, o descendente legítimo e principal, aquela bênção que foi imposta por mãos ali aos descendentes, né? Ele chegou ao Mashiach. E o Mashiach, com esta bênção de abençoar as nações, ele impõe suas mãos sobre os 12, ensinando assim para nós que as bênçãos ainda estão em vigor, tá? Não vamos entrar hoje na questão da imposição de mãos, hoje na igreja atual, ok? É um estudo bem profundo e o tema hoje é Hebreus 6. Mas só para vocês entenderem que esta é uma doutrina primária que vocês precisam entender. Outra doutrina primária é a ressurreição dos mortos. Essa talvez seja uma das principais doutrinas, né, da fé cristã. O cristão ele acredita na ressurreição. Ou seja, se tu crê na ressurreição, você acredita que a vida só é possível novamente neste mundo se houver uma ressurreição. E para haver esta ressurreição, precisa existir a autorização de Deus, o Pai, que foi concedida para o Filho, né? O Filho ele foi ressuscitado, ele recebeu a chave do abismo, como diz o texto de Apocalipse, as chaves da morte, e aí ele hoje tem autoridade sobre a morte, e ele é a ressurreição, e ele é a vida. Ou seja, por meio de Mashiach, Deus vai ressuscitar milhões de milhares. E daí, a ressurreição ela é base da fé cristã, porque todos nós precisamos viver uma vida de ressurreição. Mesmo em vida, nós precisamos ressuscitar, sepultados em Cristo e ressuscitados em Cristo, para sermos exaltados com Cristo. Mesmo aqueles que sobreviverem até a vinda do Mashiach, eles precisam viver uma vida de ressurreição. Por isso que a ressurreição é fundamental, é crença base. Todos aqueles que não vivem pela ressurreição morrerá sem esperança. E a esperança é Cristo, pois Cristo é a ressurreição. Eu sou o caminho, a vida e a ressurreição, disse ele em uma das passagens de João, que agora não estou lembrado. E aí, por último aqui, ele fala sobre o juízo eterno, que é também uma das bases dos ensinos elementares, primordiais da fé cristã. Todos nós cristãos sabemos que um dia estaremos diante do juízo eterno do Cristo. Tá? Quem não se sujeita ao Cristo estará sobre o juízo eterno do Pai. Então, o juízo eterno é uma realidade. Ninguém pode escapar do juízo. Ninguém é bonito o suficiente para poder escapar do juízo. Ninguém é feio o suficiente para poder escapar do juízo. Ninguém é rico o suficiente para poder escapar do juízo. E ninguém é pobre o suficiente para poder escapar do juízo. Todos, como disse o escritor bíblico, estaremos prostrados diante da cadeira do Pai. Bom, essas são as crenças elementares, a qual o escritor de Hebreus diz que devemos avançar, ou seja, progredir, não deixando essas crenças para trás, né, no sentido de abandonar essas doutrinas primárias. Não é isso. Devemos ser levados a crescer com as bases fundamentais da fé cristã, mas não podemos ficar apenas com a base elementar da fé cristã. O juízo, a ressurreição, a imposição de mãos, os batismos e, como estamos vendo aqui, o arrependimento de obras mortas são coisas que são base de quando você inicia a sua caminhada cristã. Só que quando você tem boas bases, você tem um bom edifício. Então, essas coisas você precisa entender. Se você não entende essas coisas, significa ainda que você não atingiu nem a madureza do alicerce cristão. Entendeu? Olha como esse estudo é profundo e importante. E olha que eu estou ainda apenas no versículo 1. Então não preocupe se o estudo vai ficar demorado. O importante aqui é a edificação de sua alma com Jesus, da sua vida com Deus. Se você ainda não entende o significado dessas palavras descritas aqui
em Hebreus capítulo 6:1, significa que você não amadureceu nem mesmo na fé primária cristã. E aí, o escritor de Hebreus está falando que nós precisamos crescer para que essas coisas primárias se tornem para nós base sólida. Mas nós vamos crescer, não vamos ficar somente nessas bases. Por isso, assim faremos se Deus permitir. Ou seja, assim cresceremos além dessas bases, tá bom? Vamos continuar aqui agora no capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que de uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Diz que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ao ridículo, à ignomínia. Porque, só até aí por enquanto, depois a gente vai mais para baixo. Aqui está falando, depois dele citar as bases da fé cristã, ele fala que quem passa pelas essas bases, geralmente ele vai crescer. E aí ele vai receber o dom celestial. O que é o dom celestial? É o batismo com o Espírito, tá? O batismo celestial, o batismo de Jesus, tá? O batismo de Rua Hamashia, da rua, né, do Hamashia, do Espírito do Hamashia, e também do Rua Elohim, do Espírito de Elohim. Você recebeu o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, tá? Pneuma, Hagios, em hebraico, né? Rua Hakadosh, ou seja, o Espírito separado, o Espírito Santo. Existe o Espírito, né? Que é o ar que nós respiramos. Este Espírito, até os animais respiram, mas o Hakadosh, o Santo, ele é dado aos filhos de Abraão, participantes das bênçãos que foram abertas por meio de Cristo. Então, se você recebeu os dons espirituais, começou a participar do Espírito, começou a provar das boas palavras e dos poderes do mundo vindouro, pois, como o Machia disse, o reino de Deus não é comer nem beber, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se você passa a desfrutar do espírito de paz que habita no ser daquele que foi transformado para um novo nascimento, e ainda assim, depois disso tudo, você foi esclarecido das doutrinas elementares, provou do espírito, progrediu, e ainda assim você caiu, parapito, a palavra em grego, cair ao lado de uma pessoa ou coisa, passar de lado, desviar do caminho certo, virar para o lado, desencaminhar, errar, cair. Então, é a base aqui do pecado, né? É exatamente decair ou sair fora do alvo. Quando Deus ele reconcilia a humanidade consigo mesmo, ele está colocando de novo a gente nos trilhos para voltarmos para a casa do Pai. Machia é o trilho. Se você sai fora do trilho, você está decaindo da fé. Se você saiu do Machia, você está decaindo da fé. Isso pode acontecer de diversas formas. Se o Machia é o trilho que te leva ao Pai, você tem que tomar cuidado, pois tem muitas religiões e muitas fés e muito tipo de heresia que desvia você do trilho, ou tira você do trilho. Você acha que você está seguindo Machia, mas você está seguindo seres humanos, com ideologias gnósticas e pensamentos humanos longe das Escrituras. Cuidado, tá? Pois se você provou as coisas de Deus e ainda assim retorna a estas coisas, você decai, ou você erra, ou você peca. Não que aquele que foi regenerado por Cristo não vai pecar, né? Pedro foi regenerado por Cristo. Mesmo assim, você vê que ele cometeu vários erros após ele ter sido regenerado, né? Os apóstolos, né, todos eles foram regenerados, né? E infelizmente, né, você vê que alguns cometeram alguns erros. Então, não é o fato de pecar,
é o fato de se entregar ao pecado. Não é o fato de errar, é o fato de você se desviar do Cristo, do seu Senhor que te salvou. Isso significa um afastamento total da graça. Ou seja, você rejeita o sacrifício, a metanoia que você inicialmente demonstrou, a techuvá, o arrependimento, você se endurece novamente. É o que testemunhado foi mostrado no vídeo de Hebreus capítulo 2 e 3, como vocês já viram. Agora, para explicar isso, o escritor aqui, ele passa a usar uma ilustração, tá? Só que antes de falar dessa ilustração, aqui mostra a gravidade disso. Crucificar novamente o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Por quê? Porque você se apresentou publicamente, porque ser cristão é uma confissão de fé pública. Não tem como você ser um cristão, vamos dizer assim, particular. Você professa fé pública em Mashiach. Quando você começa a provar do Espírito, tá? Isso é um pouco relativo, porque na grande maioria dos casos as pessoas nem ainda conheceram a dádiva gratuita do Espírito. Então, não fique apavorado achando que você pecou contra o Espírito e que não tem mais volta, porque a grande maioria das pessoas ainda nem provaram os poderes do vindouro sistema. Isto é o caso das pessoas que provaram e que repudiam o sacrifício do Mashiach por voltarem novamente ao pecado, né? Então essas pessoas expõem ao Mashiach em público. Por quê? Porque elas estão dizendo que o sacrifício do Mashiach não foi suficientemente capaz de regenerá-la. Embora ele é suficientemente capaz de regenerar qualquer pessoa. Mas para ela não foi possível a regeneração, porque ele tratou novamente de pegar Mashiach e crucificá-lo e expor ao ridículo perante o público. Por isso é algo tão sério, tá? Isso tem a ver com o Espírito Santo. Não vamos entrar em detalhe nesse estudo, é só para mostrar a gravidade e a importância de nós procurarmos sempre andar nas bases da fé cristã, do arrependimento, da metanoia, da techuvá, do caminho da retidão, da santidade, das orações, para que nós nunca nos desviemos e que o nosso Senhor Jesus não seja novamente pregado e exposto ao público por nossas ações de mau testemunho. Aí ele explica: pois a terra que absorve a chuva, estou lendo aqui, NVI, cai frequentemente e dá colheita proveitosa àquele que cultiva. Aqui está explicando, fazendo uma comparação entre o Espírito Santo e a chuva que cai frequentemente na terra. Certo? Quando a chuva cai na terra e dá colheita àqueles que cultivam, é uma bênção de Deus na vida daquele que está, no caso, plantando. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acabar sendo queimada. Aqui é uma comparação que o escritor está fazendo com relação a nós. Tipo de solo. Jesus já tinha feito isso em uma das suas maravilhosas parábolas, quando ele fala sobre o solo e a semente. Então um semeador ele foi a semear sementes e algumas sementes caíram em solo pedregoso e foram sufocadas e morreram. Outras caíram, o solo não tinha profundidade, nem não criou raiz. A outra semente caiu em espinhos e os espinhos sufocaram. E outra o passarinho veio e comeu. E uma caiu no solo bom e esse deu 30, 60 e 100 vezes mais. É exatamente isso que o escritor de Hebreus está fazendo. Ele está falando que nós somos o solo e a palavra que representa Mashiach em nosso ser, adentrando em nosso ser, fazendo parte de nossa vida, ela vem sobre todos, pois o Evangelho ele é mencionado, ele é divulgado a todos. Alguns solos não produzem nada, então esse solo está prestes a ser amaldiçoado e queimado. Aquele solo que a chuva cai frequentemente
e rega a colheita e cultiva o solo, ela recebe uma bênção de Deus. Ou seja, a terra é abençoada, aquela terra é abençoada, ela produz frutos. Isto é uma prefiguração do que acontece quando Deus restaura as pessoas. Algumas pessoas é como se fosse esse solo bom. Quando Cristo adentra em seu ser por meio do Espírito Santo, Ruach HaKadosh, Ruach HaMashiach, então aquela pessoa ela produz frutos. Quais são os frutos? Os frutos do Espírito. Lá em Gálatas, amor, alegria, mansidão, né? São 9 ao total. Né? São frutos do Espírito. A produção que vai fazer com que a pessoa mostre que na prática ela realmente se transformou em Mashiach. Só que também a chuva cai sobre o outro solo, e talvez ele produza o quê? Em vez de produzir frutos, ele produz espinhos. Ele produz mato. Ele produz espinhos, e aí ele não serve para nada. Biblicamente, mato e espinho é uma tipologia de obras mortas. Aqui em Hebreus, nós vimos aqui em cima, o arrependimento de obras mortas. Então, se o Espírito cai sobre o solo, e o solo é você deveria produzir frutos de arrependimento, não frutos de obra morta, não espinhos, não mato, mas frutos que alimenta a alma e alimenta o próximo. Por isso o cristão é comparado à luz do mundo, pois ele recebe o Espírito em seu ser e edifica a vida de outros. Se ele apenas derruba, se ele apenas fala mal, se ele apenas critica, se ele apenas arruma confusão e briga, que tipo de fruto essa pessoa está produzindo, né? Então a gente tem que sempre estar pensando nessas coisas. E aí, aqui no 9 fala, porém, ainda que falemos, eu estou lendo agora aqui na Bíblia Linguagem de hoje, tá? Porém, ainda que falemos desta maneira, que maneira? Maneira dura. Aqui ele está falando de maneira dura. Qual é a maneira dura? De que o solo seria queimado e seria amaldiçoado, rejeitado, pois produziu espinho. É uma forma dura, pois quem entende um pingo é o i, e quem entende as coisas espirituais entende de que ele está falando, de que quando você recebe o Espírito Santo, mas mesmo assim você não produz frutos do Espírito, você é um solo ruim. Então isso é uma coisa dura que ele está falando. Aí por isso que ele diz, porém, ainda que falamos dessa maneira. Qual maneira? Maneira dura. Meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Então, aqui ele está afirmando que ele acreditava, ele estava certo de que aqueles para quem ele falava estavam sendo abençoados, ou seja, eles não eram solo duro. Então, se o escritor do livro estivesse falando com você aqui, você entenderia essas palavras aplicando a ti? Aplicando a sua alma? Ele está convencido de que você é um território bom, uma terra boa, que produzirá frutos excelentes? Ou ele está falando que você é um solo que produzirá espinho? É dura a palavra, mas tem que ser dita, e temos que refletir sobre a condição de nosso coração. Quando o Mashiach fala sobre essa ilustração, ele está querendo dizer sobre a condição do nosso coração, se ele está endurecido para a mensagem de salvação. Por isso, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, 19 e 20, ele fala que está em pé à porta e está batendo. Ou seja, ele quer adentrar no seu ser, mas se o seu coração for duro, ele não vai nem ouvir o chamado, e Cristo não vai adentrar seu ser. E as suas obras serão obras de injustiça. Por isso é importante aqui o alerta dado para nós no livro de Hebreus aqui sobre a condição do coração, a condição do caráter cristão. Agora eu vou ler aqui na TNM. Pois Deus não é injusto para se esquecer de vossa obra e do amor que mostrastes ao seu nome, por teres ministrado aos santos e por continuares a ministrar. Então, ele está falando palavras duras, mas ele falou que acreditava que aqueles que eles estavam
sendo enviada essa mensagem, eles não agiriam de forma dura, no solo ruim, no solo duro, rochoso, pedregoso ou espinhoso, mas sim que ele confiava na plena capacidade daqueles irmãos de acatarem a palavra salvadora do Machia. Por isto, ele fala que Deus não é injusto, pois Deus não se esquece do que você faz, do amor que você demonstra ao seu nome. Amor ao nome de Deus não é amor em falar o nome de Deus, igual um papagaio por aí. É você entender o significado do nome de Deus e viver de acordo com ele. Não adianta sair falando por aí o nome de Deus aí que você acha que é, sendo que você não vive à altura deste nome. Amar o nome de Deus significa viver de acordo com este nome, honrando este nome. Não necessariamente ficar falando como papagaio esse nome para cima e para baixo e ficar vituperando depois em ações erradas. Então, aqueles que amam o nome de Deus e mostram por amor que eles cuidam das necessidades de outros, ministram as necessidades de outros, Deus nunca se esquecerá de tais pessoas. Então é isto que a mensagem de Hebreus está querendo dizer aqui para você. Você está na fé cristã, você está sobre o alicerce dos ensinamentos básicos do Cristo, você está crescendo em fé. Só que assim, a realidade cristã é que todos nós estamos no processo de crescimento. Alguns na meninice e outros já estão avançando à madureza. O conselho aqui é não pararmos. Quer você seja criança, quer você seja adulto e maduro, continue a progredir no amor, perseverando até o fim. Agora vamos ver as próximas palavras. Preste bastante atenção. Mas desejamos que cada um de vós mostre a mesma diligência para ter a plena certeza da esperança até o fim. Então, indiferente se você é menino na fé, se você já está progredindo na fé, aqui o conselho é continuar diligente no caminho do Cristo, para você ter plena certeza da esperança até o fim. Não adianta nadar e morrer na praia. Se você foi chamado a pertencer a Cristo, não tem volta. Ou você vai pertencer a Cristo ou você vai perecer. Não tem dois caminhos para o cristão. Não tem um caminho em cima do muro. Não tem essa possibilidade. Ou você se apresenta como cristão, vivendo como cristão, ou você não é cristão. Você faz parte dos falsos machias. Que existem muitos por aí. Falsos cristos, falsos ungidos. Só tem dois caminhos, pessoal. Então, até o fim, é necessário perseverar até o fim. E ele vai falar mais de perseverança daqui a pouco. Aí ele continua no 12. Vou ler aqui, ó. Não queremos, Bíblia Linguagem de hoje, que se tornem preguiçosos. Aqui na Bíblia NVI, negligentes. Aqui na Bíblia TNM, indolentes. Ok? E aqui na Bíblia indolentes. Veja o significado da palavra indolente aqui, ó. Lento, moroso, preguiçoso. Tá vendo? Preguiçoso na fé. É isso que está querendo dizer aqui, ó. Não queremos que vocês se tornem lentos, preguiçosos no crescimento. Então, pessoas, o que os apóstolos ensinaram, Jesus ensinou, e aqui no livro, a carta de Hebreus está ensinando, é a morosidade espiritual, a lentidão, a preguiça de crescer. Sabe aquelas pessoas que sempre precisam de ter o pastor para perguntar se deve ou não vestir tal roupa, deve ou não aceitar tal emprego, deve ou não fazer faculdade, deve ou não fazer tal tratamento médico? Essas pessoas são morosas na fé, são pessoas preguiçosas, porque a liberdade do Cristo, ela vai nos ensinar todas as coisas por meio do Espírito Santo. Cristo nos disse que por meio do Espírito saberemos todas as coisas, só que requer
que você estude e cresça na graça de Cristo. Se você ficar o tempo todo precisando de alguém para te falar o que é certo, o que é errado, qual que é o padrão de vestimenta correto, qual que é o padrão de cultura correto que você deve adotar. Por isso que as igrejas têm muitas brigas e questionamentos, porque as pessoas querem impor os pensamentos delas a outros. Pensamentos pessoais, que Paulo diz que não devemos fazer julgamentos sobre questões subjetivas, questões pessoais. Lá na congregação primitiva já estava acontecendo isso. Os cristãos querendo impor a outros o que eles achavam ser certo. Principalmente os cristãos judeus queriam impor aos cristãos gentios a circuncisão. E isto aí significa morosidade de fé. Tanto daqueles que queriam impor, porque eles não estavam respeitando a consciência e o nível do crescimento espiritual do outro, como também aqueles que estavam com dúvida se deveriam ou não circuncidar para agradar a Deus. Paulo ele chama todos a atenção sobre este assunto nas suas cartas. E aqui no livro de Hebreus está dizendo que, de modo que vocês não se tornem negligentes, preguiçosos, indolentes, lentos na fé, no crescimento da fé. E aí diz, mas imitem aquele que por meio da fé, ou aqueles, né, plural, por meio da fé e paciência receberam a herança prometida. Então, aqui ele está fazendo um paralelo com aqueles que por meio da fé e da paciência obtiveram a promessa. Está falando aqui no caso principalmente de Abraão. Pois Deus ele prometeu a Abraão e apenas depois de 25 anos que ele saiu de Ur que ele teve seu filho. Daí você vê que ele teve que ter muita paciência. Ele já era velho. E ele teve que esperar mais 25 anos para ele ver o cumprimento da promessa de Deus. Se ele não tivesse paciência, se ele não esperasse, se ele não aceitasse com alegria a promessa que foi feita para ele. Eu sei que às vezes é difícil para a gente acreditar nessas coisas quando nós olhamos no ponto de vista do mundo, que hoje está cheio de tecnologia, de promessas, de incertezas e seguranças. É difícil acreditar que o Mashiach vai vir em nuvens e que ele vai reinar em Jerusalém. Às vezes alguns acham difícil, mas é a promessa. E apenas se focarmos em exemplos como Abraão, mostrando paciência e fé, nós vamos conseguir alcançar as promessas. Entende? Vamos lá agora no caso de Abraão. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, e aqui ele vai citar um exemplo, tá? Para vocês entenderem o que ele está falando. Por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou a si mesmo. Então, quando Deus ele jura a Abraão, né, por meio da pessoa de Mashiach, ali era o anjo Malahiá, tá? O anjo das faces, Malachim, Pinei, os anjos da face, o anjo que vai à frente. É claro que ali era a palavra, o Mashiach, tá? Mas ali é como se Deus estivesse falando pessoalmente com Abraão, tá bom? Embora era o Mashiach. Então, quando Deus ele fez a promessa a Abraão, uma vez que não podia jurar por ninguém maior, pois não tinha ninguém maior, aqui nós observamos também a supremacia do Pai sobre tudo. Embora ali o Pai estava sendo representado pelo Filho, ali era a pessoa do Pai, tá? É como se fosse o representante do Pai mesmo. É o Pai. Yod, Re, Vav, Re. Não podia jurar por ninguém maior, porque não tem ninguém maior que Yod, Re, Vav, Re, Pai, Abba, Av. Ele jura por si mesmo. Certo? O juramento que Deus faz é por si mesmo. Ele não pôde jurar pelo templo, pois o templo é apenas pedra. Ele não pôde jurar pelo filho, pois o filho surgiu dele. Ele não pôde jurar pelo mundo, pois o mundo foi feito por ele. Ele não pôde jurar pelo templo, pois ele criou, ele é o templo. Então ele jura por ele mesmo. Assim, depois de Abraão ter mostrado paciência, ele obteve a promessa. Tá certo? Aí dizendo, certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Aqui no verso 14, né?
Você vai ver essa promessa lá em Gênesis, tá? Gênesis 22. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei tua descendência como estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá portas dos seus inimigos. Possuirá a porta de seus inimigos. Abraão tinha a idade de 100 anos quando Isaac nasceu. Aí diz, no versículo 22, capítulo 22, 16, e disse, por mim mesmo jurei. Daí que o escritor de Hebreus tira essa júria, né? Essa jura de Deus. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Yahweh Tsevaot dos exércitos, né? Lá tem um tetragrama desse Senhor aí, em caixa alta. Porquanto fizestes esta ação e não te negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está à beira do mar. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Esta é a promessa, tá? A qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac. Salmos capítulo 105. Houve juramento, tá, pessoas? Deus jurou. Veja que a jura na Bíblia é algo muito importante. Jesus disse para nós não jurarmos. Mas o Pai jurou. E não foi só uma vez. Ele também jurou na sua ira. Não é a primeira vez que Deus jura. Deus jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 3, capítulo 2. Também ele jurou, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E também jurou, tu és sacerdote para sempre à maneira de Melquisedeque. Então Deus ele jurou por coisas imutáveis, que não mudariam. Ok? Vamos lá. E assim, aqui na TNM, depois de Abraão ter mostrado paciência, ele obteve a promessa. Este é o exemplo de fé. Por isso ele é o pai da fé. Se você quer seguir a fé como filho de Abraão, você precisa ter fé e você precisa ter paciência. Fé no quê? Fé na promessa de Deus. E paciência no quê? Paciência em que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. O tempo de Deus, ele é imutável. Ele não vai mudar, entende? Tudo está no seu cronômetro, no seu tempo certo. Tudo vai acontecer na hora certa. A única coisa que nós podemos fazer é orar para que as coisas se apressem. Porque se ele quiser também, ele pode apressar as coisas. Mas vai ser no seu tempo, não no nosso. Não é nós que vamos ditar para o soberano do universo que ele faça as coisas ou ele deixe de fazer. Por isso Abraão se torna pai da fé, por quê? Porque ele acreditou na promessa e esperou que ela acontecesse. Então, o princípio básico da fé cristã, que nós estamos vendo até agora, é o arrependimento de obras mortas, o ensino de batismo, mas coloca isso também na sua lista. Primeiro, acredita nas promessas e espera para que ela aconteça na sua vida. Apenas aqueles que têm paciência verão as coisas de Deus acontecerem. Aí vamos continuar lendo aqui, ó. Versículo 16. Pois os homens juram por alguém maior, e o seu juramento é o fim de toda disputa, visto que é para eles uma garantia legal. Então, quando uma pessoa jura, na época pelo menos aí da Bíblia, né, era muito respeitada essa questão da promessa, né? As pessoas prometiam e cumpriam. Os judeus às vezes até prometiam colocando a mão na coxa, que era um símbolo de promessa, de garantia, de juramento. Jesus ele não incentiva nós jurarmos, porque ele sabe que é muito importante a questão do sim, sim, não, não. Ele falou, é melhor não jurares do que jurares e não pagares. E ele então desincentiva a jurarmos sobre alguma coisa. Jurarmos sobre o céu, é santo, moradia de Deus. Jurarmos sobre o templo, o altar, que é onde se exercita os sacrifícios. Então não jure nem pelo céu nem pela terra. Não jure simplesmente. É melhor não jurar, é melhor fazer sem prometer. Um dia vamos fazer apenas um estudo sobre isto, sobre o juramento. Mas Deus, ele não é homem. Então, as coisas que ele promete, ele cumpre. Então, ele pode jurar.
À medida que não tinha ninguém maior para que ele jurasse, como já foi explicado, ele jura por si mesmo. Quando os homens no passado juravam, era o fim de todas as disputas. Então, eu prometo, né, alguns, até aqui no passado do Brasil mesmo, pegavam e arrancavam um fiozinho da barba, do bigode, né? É a prova do julgamento, era a palavra de homem, aquilo ali cumpria mesmo. Hoje em dia, o juramento tem perdido suas forças, pois as pessoas têm tido sua moral um pouco mais afetadas, né, pelo sistema. Então, a ideia é não jurar. Vamos continuar. Desta maneira, Deus, quando se propôs demonstrar mais abundantemente aos herdeiros a promessa, os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu conselho, interveio por meio de juramento. Agora, veja aqui nessa Bíblia, NVI, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável de seu propósito, com que os herdeiros da promessa, para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Então, gente, a confirmação da promessa imutável de Deus é feita por meio do juramento. E o juramento, ele não jura pelos céus, ele não jura pela terra, ele não jura pelas nossas vidas. Ele jura por si mesmo, ou seja, é o nome dele que está em jogo, é a reputação dele que está em jogo. Então, você acredita mesmo que Deus não vai cumprir as suas promessas? Ele preferiu não jurar nem pelo Filho. Ele jurou por ele mesmo. Ou seja, é algo imutável, não volta atrás. Todas as promessas de Deus, elas irão acontecer, a fim de que por duas coisas imutáveis. Quais são essas duas coisas imutáveis? Primeiro, o seu propósito. Segundo, propósito ou promessa, né? Segundo, o seu juramento. Duas coisas imutáveis. Ele jura por ele mesmo. É impossível, nas quais é impossível. Impossível. Não podem ser mudadas. Impossível que Deus minta. Duas coisas imutáveis que é impossível que Deus minta. Duas coisas imutáveis que é impossível que Deus minta. Duas promessas e a garantia que Ele faz por si mesmo. Nada muda a promessa de Deus, pessoas. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender que Israel ainda está na jogada. Falando que Deus ele acabou com Israel. Israel não é mais ninguém. A nação de Israel é apenas uma nação qualquer hoje em dia. Que Deus agora tem a igreja substituiu Israel. Gente, Deus ele fez promessas para Israel. As promessas de Deus são imutáveis. Sim, sim, não, não. Deus ele não mente. Deus ele não se engana. Deus prometeu a Abraão que Israel sempre vai existir. A igreja não substituiu Israel. A igreja adentrou-se a Israel. O que vemos hoje é um Israel falso, não é o verdadeiro Israel. O que você tem birra é um Israel corrompido, porque o Israel de Deus ele está selado, guardado. Mas como Elias, que falou para Deus, né, que só ele tinha sobrado, ele falou assim, tenho 7.000 ainda que não se prostraram nem beijaram Baal. Então o Israel de Deus é vivo, ele existe, ele está aí. Verdadeiros judeus carnais e verdadeiros judeus pela fé, vivendo pela palavra de Deus. Existe. E aquele Israel degenerado lá, ele vai ser restaurado novamente, porque a vontade de Deus é promessa, não volta atrás, imutabilidade dos conselhos de Deus. Ele interviu por meio de juramento e não jurou por nada, mas jurou pelo seu nome. Impossível que Deus minta. Impossível que Israel deixe de ser Israel, deixe de ser o povo de Deus. Mesmo que eles rejeitaram a Machia, eles vão ter que aceitar a Machia. E isso vai acontecer na hora certa, no momento certo, no dia certo, no tempo certo. Aqueles que esperam com fé e paciência verão o cumprimento dessas promessas. Então não se apresse
a condenar aqueles que Deus não condenou. Não se apresse em dizer que Deus voltou atrás de suas promessas, pois isso é a pior coisa que tem, chamar Deus de mentiroso. Deus não pode mentir, ou seja, as promessas de Deus não podem falhar. É garantia absoluta de que cumprirão. Quando abrimos a Bíblia para estudar e para ensinar, nosso coração está cheio de garantias de que Deus cumprirá suas promessas. É assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Tá vendo aqui, olha? Quando você encontra segurança no seu Deus, que é o Deus da promessa, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que nós adoramos, quer você chame de Jeová, de Javé, de Yavé, de Al, de Arwa, de Ashto, o que você quiser. É o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Israel. Ele é o Deus da promessa. E ele vai cumprir a sua promessa. Se você acredita nele, você vai se sentir encorajado e vai se manter firme na esperança que te foi dada. Qual foi a esperança que te foi dada? Morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Reviver em Cristo. Esta é a esperança do cristão. Não existe outra esperança para o cristão. Vamos fechar aqui. Temos essa esperança como âncora firme e segura, a qual adentra o interior do santuário. Adentra o santuário interior, por trás do véu. Tá? Âncora. A palavra para âncora. Âncora. Tem um Gzinho, né? É quase igual a pronúncia, né? Mesmo no grego. Uma âncora. Proteção. As âncoras antigas parecem-se com as modernas na forma. Elas eram de ferro, provistas com um braço transversal na parte superior, frequentemente duas pontas afiadas, mas de nenhuma maneira sem as patas de âncoras, né? Ou seja, gente, a âncora ela era usada para o navio não naufragar, né? O cara estava lá na navegação, aqui ele está falando sobre navegação, falou de âncora, né? Então o que acontecia ali? Ele precisava da âncora, senão o navio afundava. Nós estamos no mar, tá, gente? Estamos num barco, no mar. Se não tivermos a âncora, nós vamos naufragar. A âncora é a promessa. Se você ler o contexto, está falando da promessa de Deus que é imutável, que ele interveio por meio de juramento. A esperança da promessa falava sobre Machia. A âncora de Abraão foi Isaac. A âncora de Isaac foi Jacó e Esaú. A âncora de Jacó foi seus filhos. E por fim, os filhos de José. A âncora é a esperança de que viria um Salvador. A âncora era a esperança de que o Salvador consertaria o que Adão e Eva fizeram. A âncora para os cristãos é a pessoa de Machia, aquele que morreu, se entregou por nós e nos apresentou como primícias ao Pai quando subiu e ascendeu aos céus, derramando o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo sobre o nosso ser. Então, nossa esperança hoje é revermos novamente o Machia, ou vermos pela primeira vez a grande maioria de nós. Rever é para os apóstolos, né? E os discípulos que conheceram. Vê-lo, conhecê-lo como ele é. Esta é a nossa esperança, pois quando vermos Jesus, nós vamos ter a certeza de que nossos problemas irão acabar. O dia em que encontrarmos com Jesus é o dia em que a luta ela acabou. Todos os males acabaram. Agora é a hora da verdadeira relação com Deus por meio de Jesus. Uma experiência única, inimaginável que está à nossa frente. É o que esperamos.
E aí falou que esta âncora, ela adentra até o interior da cortina. Vou ler aqui na Bíblia, linguagem de hoje. Essa esperança mantém segura, firme a nossa vida. Assim como a âncora mantém seguro o barco, ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Aqui diz assim: temos essa esperança, a esperança que foi feita a Abraão. Aqui está falando da esperança de Abraão, aqui está falando do Machia. Temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme. Ela penetra até o interior da cortina, onde um precursor entrou em nosso favor, Jesus, que se tornou sumo sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Então, a âncora que adentra a cortina é Jesus. É a esperança da imutabilidade dos juramentos de Deus, se convertendo em um nome, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. Quando adentramos ao Santo do Santo por meio de Cristo, nós temos a reconciliação com Deus. Quando começamos o estudo hoje, falamos sobre isso. E falamos sobre a cortina. Não falamos, né? Mas existia uma cortina que separava o Santo do Santíssimo, tá? Então essa aqui era a região do Santo, onde os sacerdotes iam. Ali, atrás da cortina, ficava um outro compartimento, e ali apenas o sumo sacerdote entrava. Essa cortina nos lembra que havia uma separação entre Deus e os homens. Essa cortina estava ali e apenas um homem podia entrar, prefigurando o papel de Jesus, que também entraria. E aí, um dia vamos fazer um estudo somente sobre isso, tá? Hoje vamos finalizar aqui, mas vamos falar sobre essa cortina que foi rasgada. Cadê? Eu acho que eu tenho, né? Será? Ah, tá aqui, ó. Quando Jesus morreu, a cortina se partiu ao meio. Aquilo que antes limitava o acesso das pessoas em geral, agora estava escancarado. Lá dentro havia a arca. Lá dentro havia a Torá. Lá dentro havia a arca do testemunho, o maná, as tábuas, o cajado de Arão que brotara. Havia os 2 querubins olhando para baixo, a Sheriná acima dos querubins. Ou seja, aquilo estava protegido por anos e anos. A cortina representava o pecado que nos separa de Deus, que Cristo rasgou, nos fazendo escancaradamente ter acesso a tudo que foi prometido aos antepassados. Todas as promessas maravilhosas descritas na Bíblia e que tinha uma cortina, um véu que nos separava, o corpo do Machia, ele simplesmente anulou. Por isso, queridos, Machia e Yeshua, nosso Senhor e Rei, aquele que nos liga. Quando ele foi morto, quando ele foi ressuscitado, ele te deu acesso ao Pai. Das costelas do homem Adão, Deus criou a mulher. E do furo das costas do Machia, espetado pela lança de um romano, de um gentil, Deus, ele cria também a nova criatura, a igreja, corpo de seu filho, e nós podemos nos aproximar do Pai por intermédio das feridas do Filho. Que este estudo seja a bênção em sua vida. Que essas palavras restaurem seu ser. Que Hebreus capítulo 6 seja para você motivo de encorajamento. Se você é novo na fé, menino na fé, não fique preguiçoso de crescer na graça. Se você está se desviando,
Volte para o caminho do Pai. Se você está firme, olhando para seu Salvador, com todo o seu olho, com todo o teu coração, continue pacientemente a demonstrar fé como Abraão, como filho de Abraão. As feridas de Cristo nos possibilitam adentrar no Santíssimo, na relação mais achegada que a humanidade pode ter com Deus. Como sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque, ele se apresenta como rei, como sacerdote, para ministrar pão e vinho. É isso que vamos falar sobre o Mashiach no próximo vídeo de Hebreus. O sacerdócio de Melquisedeque, meu rei justo e meu rei de paz. Que a graça e que a paz de nosso Senhor e nosso Salvador seja com cada um de vocês, no amor do Pai.